no ar o Arquivo Musical para contar a história da música de Mato Grosso do Sul. E nesta segunda fase do nosso programa, a gente conta a história do samba e do choro em nosso estado. E o nosso entrevistado de hoje é um dos mais conhecidos sambistas daqui, Vladimir Benedito de Carvalho. Mas ninguém conhece ele com esse nome, né? Na verdade, a gente conhece ele como Bibi do Cavaco. E aí, Bibi, tudo bem? Tudo bem, Misca. Muito bom conversar com você. Puxa vida. Né, receber. E a gente está assim, numa grande expectativa, porque eu sei que você tem muita história para contar, né? Pois é, eu fico até assim, meio ansioso para não deixar ninguém de lado, nenhum fato de lado também. Não, mas a gente vai lembrando. Ok. Bom, primeira coisa, você é nascido aqui em Campo Grande, Sim, né? nasci em Campo Grande. E começou muito jovem no samba, né? Conta pra gente como é que foi essa história. Bom, o primeiro contato foi em família, né? Meu pai, ele assumiu a escola de samba Unidos da Vila Carvalho, acho que foi em 77. Ele estava em casa com o instrumento de percussão, começou a chegar o instrumento de percussão e eu comecei a me encantar com aquilo lá. Criança, né? Curioso. Eu tinha na época 7 anos. 7 anos. E aí ele começou a pegar uma caixa lá, começou a tocar e eu desembestei a tocar e... Bom, até então vocês já ouviam samba dentro de casa sim, o tempo claro, todo, né? claro. Então Meu pai tinha sempre, como não. ele já era músico, né? Então a gente sempre ouvia o samba, era música de casa. Interessante que não era só o samba também, que era o samba e a polca paraguai, porque a gente morava num bairro, Vila Carvalho, é um bairro de paraguaios também lá, entendeu? Lá... Essa mistura é interessante, né? Aí a gente ouvia nos bairros, porque antigamente não, pouco tempo atrás, as festas aconteciam na casa de vamos fazer uma, entendeu? E rolava muita polca paraguaia. Então eu vivia nessa dicotomia, polca paraguaia, samba. E o samba falou mais alto. Um dia eu ouvi você tocando Mercedita, né, com o cavaquinho. Eu achei interessante, mas assim, como a gente tem muito essa influência tão grande do chamamé, da polca, a gente acaba fazendo releituras, né? Agora eu entendo que para você era mais contextualizado ainda. Justamente. Não fiz aquilo por um acaso, aquilo lá fez parte da minha influência musical. O Polca Paraguai faz parte da minha influência musical. Tanto que eu tenho um projeto, e vou fazer esse projeto, de fazer um CD tocando polcas, chamamés e em ritmo de chorinho e samba. Que eu acho que é uma mistura interessante. Tanto que Mercedita ficou legal até, né? Ficou muito legal. Bom, me diz uma coisa, você começou tocando tamborim. Comecei tocando tamborim, caixa, percussão. Eu que puxava a bateria da Carvalho nos anos... Pequenininho, então fazendo sucesso já, né? Porque é o seguinte, antigamente se puxava uma bateria com apito. Aí depois entrou um repinique, através do mestre André, que era da Mocidade Independente de Padre Miguel. Ele colocou o repinique e ele inventou a paradinha. E aí isso chegou aqui em Campo Grande, né? Era novidade. E eu passei para o repinique e aí eu comecei a puxar a bateria com esse instrumento, repinique. Mas eu passei por todo instrumento de percussão. Toquei quase todos. Aquilo que é do samba, né? Toquei quase todos. Tamborim, pandeiro, cuíca, gogô. Passei por tudo isso aí. Bom, e aí, como é que surgiu o cavaquinho? Bom, o cavaquinho, eu comecei nos anos 80, então aí eu fui estudar no Joaquim Murtinho. Aí, influenciado pelo rock dos anos 80, eu conheci lá 3 pessoas que a gente, a partir daí, montou um grupo de rock. Um era compositor junto comigo. Sinceramente, nunca imaginei que eu ia você pudesse ter sido roqueiro na sua vida. Na fase de adolescência, aquela fase de descoberta de mundo, e com aquele boom do rock nacional, a gente acabou tendo esse contato com esse material sonoro e interessante também. E na época eu estudava Oscar Rocha, o Dari e o Léo. O Oscar Rocha hoje é jornalista do Correio do Estado. O Dari Júnior foi repórter da Globo aqui, agora está em Curitiba, trabalha na TV também. E o Léo foi para os Estados Unidos. E naquela época nós montamos um grupo chamado... E tinha o Zanin, que tocava bateria. E naquela época a gente fazia influenciado por isso. O Oscar era compositor e a gente tinha um grupo chamado Malone Morre.
Então a gente era meio intelectual, né? Pegava um escritor aqui, montava, fazendo isso aqui, vai ser Malone Morre, vai ser o nome da nossa banda. Entendeu? E o pessoal gostava de ler Ernest Hemingway, essas coisas todas, a gente era meio malucão, né? E aí a gente montou esse grupo de rock, tocamos em alguns lugares, mas acho que não era minha praia. Muita praia, né? Aí voltei, aí o que aconteceu? Meu pai tinha um grupo de samba, na época era o Samba Lançando. E como eu tocava percussão nesse grupo, e tinha um camarada chamado Orlando Maimone, falou, Zé Carlos, eu vou ensinar seu filho a tocar violão. Aí ele marcou uma terça-feira aula comigo, 18 horas. Eu não fui nessa aula, e ele ficou esperando. Na primeira aula de violão, eu dei um cano, né? Aí, depois minha mãe conversou comigo, falei, me interessei e comecei a estudar. Só que aí eu estudei, quase que, tipo assim, ele me deu uma aula só, e aí eu não entendia muito bem. Mas aí meu pai tinha um Genésio, final de Genésio, que eu tocava com ele, tinha o Salesiano, tinha um monte de música. Então, eu vendo aquele músico entrando e saindo dentro de casa, eu comecei a me interessar pelo violão. Só que aí um dia precisou de um cavaquinista, não. Aí meu pai falou, vai ser você. Eu falei, não, pai, eu era vergonhoso. Eu tocava de cabeça para baixo, às vezes de costas para o público. E aí meu pai às vezes me cutucava, toca direito aí, meu filho. Ele tinha uma baqueta de surdo, né? Aí quando ele viu que eu estava meio assim, ele, toca aí, menino. E eu peguei o Bibi. Bibi, eu já estava com 7 anos, 8 anos, eu peguei o Bibi, tocar tamborim. O Bibi toca de matéria de hit, de percussionista, ele toca tudo. Não é só violão e cavaquinho, não. Toca tudo de percussão. Aí eu coloquei para tocar tamborim, coisa mais impressionante. Agora que ele não tá mais vergonhoso, mas ele tinha uma vergonha terrível. Nós estávamos tocando, ele virava as costas no fundo, assim, para ninguém ver, e ele tocava de costa virada. E até hoje o pessoal que me acompanha, eles têm essa gozação comigo. Que eu estava tocando, na hora que eu estava tocando surdo, eu bati aqui, tuf, na cabeça para mim. Até hoje eles mexem comigo isso. Aí eu ficava mais sem graça ainda, e virava as costas. Mas enfim, é uma escola, é um aprendizado muito bom. Eu aprendi muito mais empiricamente, assim, na convivência, na experiência. Você chegou a se formar em música? Então, eu entrei na faculdade, saí da faculdade e entrei de novo e agora estou me formando. Quer dizer, você já tinha o conhecimento empírico, né? Uma grande experiência que ajuda, né? Mas é também legal, assim, ter um conhecimento. Eu desde 2003 eu resolvi... Bom, eu sempre vivi de música, mas aí viver de música tem vários segmentos, né? Você pode ter regente de coral, tem gente que vai para a orquestra, para a banda. Eu fui para a educação musical e sou educador musical desde 2003. Trabalho no SESC, trabalho em vários projetos e tal. E aí eu preciso me formar, até porque eu trabalho com isso. Mas essa vivência popular me ajudou muito. E hoje tem alunos meus que gravaram até CDs e tudo mais. Tem a Mari De Pieri e outros alunos aí. E aí vamos falar do começo do Bibi como cavaquinista, então. Então, aí nos anos 80, final dos anos 80, começou a vir aquele movimento do pagode nacional. Que o Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Almir Neto, Fundo de Quintal. E aí foi aquele movimento. Aí tinha o João Nogueira que fazia o Clube do Samba, e surgiu daquela de conversa de botequim, surgiu o pagode, explodiu no Brasil. E aí eu me interessei por cavaquinho por conta dessa situação que necessitava meu pai, comecei a tocar. Naquela época tinha um Ramon Cuíca, e tinha um Genésio, e eles foram me dando toque. Interessante que eles vinham da escola do samba e do choro, né? Eles moravam em Corumbá ou moravam aqui? O Ramon Cuíca veio morar aqui em Campo Grande. O Genésio, ele era sargento da Polícia Militar. O Genésio era músico de circo e tal. Então, eles tinham contato com um tipo de música que era interessante, que era o chorinho e o samba. Hoje, as pessoas que resolvem tocar o samba, eles passam por uma escola assim, totalmente midiática, né? Eu não, graças a Deus eu bebi da fonte. Eu fui lá, ouvi chorinho, ouvi Cartola, ouvi Geraldo Pereira, ouvi Noel Rosa. Então eu tive contato com coisas interessantes, com coisas que realmente têm uma fundamentação
artística, no berço né? da No coisa, berço no da âmago coisa, da né? coisa. Hoje as pessoas vão no Sorriso Maroto, as pessoas vão hoje não desfazendo, mas é um produto que já está... Que já passou por todo um filtro, né? Justamente. Não diria lapidado, mas diria pasteurizado, entendeu? Entendeu? Já está pasteurizado. Eu não. É como se eu tivesse pegado o leite e bebido do leite puro. E as pessoas já pegam... É como a sua influência, é como a sua origem com a música paraguaia, justamente. né? Está lá, vivido, justamente. né? E aí as pessoas hoje bebem do leite pasteurizado. Isso fazendo uma analogia da música com... Entendi. E aí veio Zoeira. Esse foi o primeiro grupo que você criou, que você participou? Não foi o primeiro grupo, mas foi o grupo que marcou... Aliás, teve Mel na Boca, né? Antes do Mel na Boca, tinha eu, Orlando da Gaita, Cacá, Toniquinho da Viola e o Kleber, que na época era mais conhecido como Ratinho, percussionista. E a gente montou os 5 de Ouro, né? Mas antes dos 5 de Ouro, eu tive um contato com o Samba Balançando, o grupo do meu pai. Aí o Nossa Cor foi um grupo que eu instrumentei o novo movimento do pagode que estava acontecendo. E aí não deu certo com a Nossa Cor, montamos os 5 de Ouro, com essas 5 pessoas. Por isso era 5 de Ouro, né? Eram os caras que eram os the best na época, né? Entre aspas. E aí o 5 de Ouro começou a ensaiou, e Orlando é um cara muito cartesiano, metódico, ele tem uns objetivos muito claros e ele, às vezes, não negocia muito com aqueles objetivos dele. E a gente precisava ganhar dinheiro. E a gente estava montando aquele trabalho que ele queria ir para o teatro, ele queria para fazer outros tipos de espetáculo. E aí fizemos o Trio Pé de Moleque, saiu dali. Enquanto a gente estava preparando o 5 de Ouro para uma coisa maior, o Pé de Moleque foi para o bar. E deu certo o Pé de Moleque. Aí já fazendo bares, já fazendo noite. Aí já vamos tocar onde? Vamos tocar nos bares. Mas que bar? Ninguém aceita, cara. Ninguém quer saber de samba no bar. E eu era publicitário já nessa época, né? E já conhecia um pessoal do meio da propaganda. E eles frequentavam um barzinho, tipo um pubzinho na época, que era o Confidência Mineira. É porque na terceira noite o bar lotou geral. Na quarta noite fecharam a quadra. Fecharam a quadra, Maracaju e a Cândido Mariano. Fechou ali porque não passava carro. Né? Não passava carro. Tinham 3 sujeitos fazendo samba ali que... Aí descobriu-se o samba, né? A aristocracia descobriu o samba e os publicitários, jornalistas, todo mundo, né? Frequentava o Confidência Mineira na quarta-feira, era o dia do samba. Aí o Pé de Moleque foi para Confidência Mineira, Gerais, que eram os bares top, as casas top da época, né? Aí que nós começamos a mostrar uma outra cara, um samba, digamos, para um público diferenciado aqui. Eu estou conversando com o Bibi do Cavaco, contando a história do samba e do choro no Mato Grosso do Sul. A gente para um intervalo, daqui a pouco o Arquivo Musical está de volta.